Podcast Justiça Explica. Fique por dentro dos serviços do TJBA. O Tribunal de Justiça da Bahia está em posição de liderança nacional na identificação biométrica de pessoas presas em flagrante. Segundo dados do CNJ, a Corte foi responsável por 14,4% das identificações civis feitas nas audiências de custódia em todo o país. Para entender a importância desse marco e por que a identificação biométrica é importante, conversamos com o juiz Antônio Faisal. Eu sou Carlos Eduardo Ferreira e esse é o Justiça Explica. Doutor Faisal, muito bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. A satisfação é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente convidou o Dr. Faisal para falar sobre esse assunto porque ele é coordenador do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do TJBA, que atua em várias frentes no fomento de políticas públicas voltadas à população. Bom, doutor, qual a importância desse marco e o que ele representa para o Tribunal de Justiça e também para a população carcerária do estado da Bahia? Bom, a importância é enorme. Seja do ponto de vista prático, seja do ponto de vista conceitual. Conceitual porque nós passamos o atestado de que adotamos com eficiência uma política pública judiciária criada pelo CNJ e implementada aqui, não sem investimento e não sem esforço dos nossos servidores, mas que tem trazido os resultados. E do ponto de vista prático, porque a coleta biométrica de pessoas privadas de liberdade, ela vem trazendo muito mais credibilidade aos dados que são lançados nos nossos sistemas judiciários e elas vão permitir, num futuro mais ou menos próximo, a entrega de documentação civil para essas pessoas quando finalmente conseguirem sua liberdade. Então, é um ato de criação de credibilidade dos cadastros judiciais e, ao mesmo tempo, um ato de cidadania para quando essas pessoas retomam a vida fora do cárcere. Doutor, como é feito esse processo de identificação biométrico das pessoas? Quando elas são detidas, são presas, elas chegam na delegacia, no momento em que pré-audiência de custódia, como é feito esse processo? Tá, bom, isso eu acho que vale a pena a gente estender um pouco mais para explicar o que aconteceu, por que aconteceu. É muito comum que nós tenhamos pessoas que são presas e que no momento do flagrante elas não estão plenamente identificadas, né? Você consegue pensar comigo que normalmente um ladrão não vai para a rua roubar com identidade no bolso. Sim. E o que acontecia via de regra é que essas pessoas chegavam na delegacia de polícia e não tinham essa identidade confirmada. Portanto, eu não sabia exatamente quem era a pessoa que foi presa. Aqui em Salvador, como nós temos uma facilidade de aproximação com o Departamento de Polícia Técnica, muitas dessas pessoas eram levadas antes da audiência de custódia ao DPT. E lá elas era coletada a biometria delas e se elas tinham, em algum momento, identidade produzida no Pedro Melo, que é o Instituto de Identificação da Bahia, elas chegavam na audiência de custódia identificadas. Mas muitas delas não tinham identidade na Bahia e, portanto, chegavam na custódia aqui em Salvador ainda com alguma dúvida de quem elas eram realmente. Daí, diante dessa dificuldade, e como o Conselho Nacional de Justiça ele fala para dentro do judiciário, ele não consegue falar para fora, então ele não consegue implementar políticas públicas para as polícias dos 27 estados da federação, a alternativa foi criar um sistema aonde o judiciário pudesse bem identificar essas pessoas. Daí o CNJ faz uma licitação internacional para compra de equipamentos que pudessem ser entregues ao Poder Judiciário Nacional. Se eu não me engano, isso aconteceu lá por volta de 2019. A ideia central é que toda pessoa presa em flagrante, se ela não está plenamente identificada, ela seja submetida a essa coleta biométrica.
nós temos casos de pessoas que deliberadamente dão nome falso, porque elas têm antecedentes criminais com nome verdadeiro e, portanto, eles dão uma qualificação que ou não existe, ou existe, mas é de outra pessoa. É muito comum um preso dar a qualificação do irmão. Nossa. Porque é o mesmo pai, a mesma mãe, ele sabe o nome todo e ele sabe a data de nascimento. Sim. E o irmão, que é limpo, que não tem problema nenhum com a justiça, acaba tendo problema a partir de então. Então, assim, não dava para a gente confiar só na palavra do conduzido. E muitas vezes essas pessoas não tinham nem a maldade de dar o nome falso, mas porque elas não têm conhecimento mesmo dos dados biográficos dela. Confunde o nome do pai, não sabe o nome da mãe. Às vezes é aquele D que falta, da Silva. E isso fazia com que essas pessoas eram cadastradas no PJE com o nome errado, eram cadastradas no Banco Nacional de Mandados de Prisão com o nome errado, e aí em algum momento se o judiciário quisesse mandar prendê-lo lá no futuro, corria o sério risco de pedir um mandado de prisão para um homônimo, e aí a gente prende a pessoa errada e vem erros em cascata. Como é que funciona essa coleta biométrica? O CNJ conseguiu desenvolver um software em conjunto com o TSE. O que o CNJ estabeleceu com o TSE é que esse equipamento que ele nos fornece, que é um coletor de biometria e um equipamento de fotografia, quando a pessoa presa coloca o seu dedinho lá e a gente faz buscas de 1 para 1 ou 1 para N. 1 para 1, se eu tenho ideia de qual é o nome dele, eu vou pesquisar aquele nome se ele é coincidente com aquela biometria. Mas se eu não sei quem é essa pessoa, se eu não faço a menor ideia de quem seja essa pessoa, ela colocando o dedo, eu faço a pesquisa de 1 para N, ou seja, de 1 para todo o acervo. É uma busca um pouquinho mais demorada, mas se a pessoa tiver a biometria lá, ela vai ser encontrada. Para você que está ouvindo a Rádio Web TJ, esse é o podcast Justiça Explica. Estamos conversando com o Dr. Antônio Faisal sobre a identificação biométrica de presos. Bom, doutor, no bloco anterior o senhor falou sobre a importância da identificação biométrica para que pessoas não sejam presas por engano, por um erro, pelo fato da pessoa que foi realmente presa dar um dado errado por vontade ou não, por algum erro, mas também a identificação biométrica ajuda essas pessoas que são presas, que são detidas, a acessar seus direitos. Então eu queria que o senhor falasse também dessa parte, porque tem a parte para prevenir que outras pessoas sejam acusadas de um crime por engano, mas também tem a parte de garantir que essas pessoas privadas de liberdade tenham acesso aos seus direitos. Exatamente. A virtude da coleta biométrica e da identificação civil, ela trabalha tanto, então, na porta de entrada do sistema prisional, como a gente já disse, nas audiências de custódia, mas, sobretudo, num eixo de cidadania, que é a porta de saída do sistema prisional. Como vocês sabem, é um mandamento constitucional, a gente não tem prisão perpétua no Brasil, nem pena de morte. Então, goste a sociedade ou não, queiramos ou não, inevitavelmente essa pessoa que hoje está presa, se ela não morrer de causas naturais ou não naturais dentro do presídio, um dia ela vai ganhar liberdade, né? E dentro desse espectro, como é que nós devolvemos essa pessoa à sociedade? Esse é um grande desafio, é uma luta do GMF, é uma luta agora do Plano Pena Justa, do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e como a gente devolve essa pessoa para a convivência social é um desafio que passa muito por quem é ela, né? E como ela tem documentos da vida civil para tentar retomar sua vida fora dos muros. Como é que ela acessa benefícios sociais, por exemplo, um auxílio aluguel, um Bolsa Família? Como é que ela consegue um emprego? Como é que ela se coloca no CAD único? Como é que ela vai ser assistida por um serviço de assistência social? Porque a vida fora do cárcere não é fácil. A ideia é que ele saia da unidade prisional pelo menos com o básico para sobreviver fora do muro. E aí o que ele precisa é uma carteira de identidade, uma carteira de trabalho, né?
e a inclusão em alguns programas sociais que façam ele, por algum tempo, ter uma fase de transição e ganhar sua autonomia. Bom, doutor, e para fechar, eu queria que o senhor falasse também de outras ações desenvolvidas pelo GMF aqui do TJBA, justamente para garantir os direitos fundamentais da população carcerária aqui no nosso estado. Tá, o GMF trabalha em várias frentes, né? Como já deu para perceber, isso aqui é uma das frentes, né? Mas a gente tem uma frente muito rica de oferta de trabalho e emprego pelo projeto Começar de Novo, que é esse que busca trazer pessoas ou resgatar pessoas pela dignidade do trabalho. Vale dizer, inclusive, que o próprio Tribunal de Justiça é um empregador do Começar de Novo. Nós temos pessoas trabalhando tanto no interior do estado quanto aqui na sede do Tribunal de Justiça, que são apenados, que saem todo dia do presídio e vêm para cá prestar serviço e voltam lá para dormir, ou dormindo na casa de albergado. E são pessoas que são remuneradas para isso, são pessoas que, de alguma forma, começam a ver, quer dizer, já até começam a sustentar sua família, apesar de cumpridores de pena ainda, e já começam a ver uma luz no horizonte. As ações de fomento ao estudo, as ações de fiscalização das unidades prisionais, de fiscalização de entrega de material de higiene, de qualidade de cocção da alimentação. Enfim, são muitas frentes que a gente enfrenta e agora com o plano Pena Justa, que é um plano que tenta realinhar e acabar com esse estado de coisas inconstitucional do sistema prisional brasileiro, já entendendo que o sistema prisional do Brasil não está de acordo com o que a nossa Constituição diz que ele devia ser, né? Então, nós não tratamos as pessoas lá não como eu quero, não como você quer, mas nós não tratamos as pessoas lá como a Constituição manda que sejam tratadas, e que essa talvez seja a nossa única e melhor chance, já que a linha Supremo Tribunal Federal, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça, governos dos estados, da gente finalmente retomar o controle estatal nesses territórios. O Plano Pena Justa vem com esse desafio, que não é transformar os presídios em um resort, e para isso nós temos mais de 250 ações estruturadas para executar nos próximos 3 anos, mas não é transformar os presídios em um resort, muito pelo contrário, como vem sendo dito aí pelo mundo pouco lúcido, mas é transformar esses lugares em ambientes dignos. Sim. E, sobretudo, retomados pelo Estado, com gerência e mando do Estado. É isso. Bom, doutor Faisal, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Dispõe, obrigado. O podcast Justiça Explica fica por aqui. Além desse programa, o Judiciário Baiano disponibiliza de outros canais de informação, como a agência de notícias do portal TJBA e o Instagram @TJBAoficial. Até a próxima.